Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje traçamos as perspectivas económicas para Portugal nos próximos anos. Rúlio Martinho, há pouco falávamos em reformas, falámos na Segurança Social. O Governo acredita que pode fazer uso e beneficiar da maior flexibilidade das regras por parte da União Europeia para conseguir fazer reformas e, ao mesmo tempo, conseguir crescer nos próximos anos. O governo português, de facto, tem condições para poder beneficiar dessa flexibilidade? Vamos lá ver, eu acho que isso é tudo baseado num princípio que hoje em dia na União Europeia começou a tomar corpo, que é os países que conseguem, saindo desta fase de maiores sacrifícios, começar a crescer e imprimir à sua economia determinado tipo de reformas, poderiam ser, digamos, beneficiados num certo aligeiramento da maneira como estão a cumprir o serviço da dívida. Tudo isso é um princípio e em Portugal eu penso que seria positivo porque obrigaria a duas coisas. Primeiro, as tais reformas, porque cada vez que há uma intervenção externa em Portugal, nós conseguimos, e são os próprios técnicos do Fundo Monetário, por exemplo, que dizem isso, conseguimos cumprir aquilo que se chama o programa de restrições, o programa de austeridade, e esquecemos das reformas. Ora, hoje em dia sabemos que as reformas são permanentes. Nós temos permanentemente que estar a fazer reajustamentos, a fazer reacertos, tal como nas nossas vidas, na economia de cada país. E, portanto, fazer reformas, completar o que não foi feito, levar avante determinado tipo de antecipação de dificuldades que hão de aparecer, mas que países podem inteligentemente prever e resolver, penso que era muito positivo em Portugal. Segundo, não afrouxar a questão de atração de investimento direto produtivo. As reformas serão importantes precisamente nesse campo, nessa melhoria da domínio. Exatamente. atividade. Porque os investidores olham para os países todos e todos lhes oferecem as melhores condições. Ora, Portugal precisa de ainda aligeirar determinado tipo de questões que não estão resolvidas. A tal não celeridade da justiça, a tal questão dos chamados custos de contexto, burocratização e, portanto, tudo isso Portugal pode fazer, ao mesmo tempo que, como eu lhe dizia, não deixa afrouxar a tal atratividade do investimento estrangeiro. Precisamos dela. E precisamos dela porque em Portugal nós precisamos de novas empresas, de inovação, de novos postos de trabalho e precisamos de mostrar que Portugal é uma economia pujante, moderna e dinâmica. E para isso temos que ir pelo mundo inteiro fazendo exatamente aquilo que estamos a fazer, sempre de maneira intensiva, que é mostrar o que é que Portugal tem de vantagem em relação a outros países. Paulo Carmona, o Governo prevê que o investimento cresça até 2019. Em 2019 crescerá 5%, se as previsões do Governo estiverem corretas. E um aumento do investimento que beneficiará, por um lado, do Banco de Fomento, do Plano Juncker e dos próprios fundos europeus do Portugal 2020. Em sua opinião, há condições para que o investimento venha a melhorar e a recuperar nos próximos anos? Essa perspectiva 2019 é sempre um modelo macro, que pode ser realizado ou não. O investimento virá para Portugal. Como está a dizer o Rui Martinho, nós temos que nos focar mesmo em competir, porque o investimento estrangeiro, quando há uma Volkswagen que quer criar uma fábrica, uma Peugeot, seja o que for, ela vai procurar junto dos países onde é que pode abrir uma fábrica. E todos os países concorrem para que essa fábrica, nós concorremos na altura e ganhamos a Auto Europa. E isso é o que se passa constantemente, todos os dias está a acontecer isso. Portugal, pelas suas boas, hoje em dia é um país concorrencial e ultimamente, até por questões conjunturais, a própria queda do euro face ao dólar torna bastante atrativo esta posição de Portugal, não periférica, a meio entre a Europa e os Estados Unidos, e enfim, a nossa mão de obra, o nosso clima, as nossas pessoas, a nossa comida, etc., tudo é valorizado pelos estrangeiros que vieram para cá.
Agora há muito trabalho a fazer nessa perspectiva de concorrer com os outros países na captação. Isto é um mercado de oferta e procura. E que trabalho há então a fazer, em concreto? O trabalho que há a fazer é fazer um pouco o benchmarking, é tornar o país mais próximo possível dos países da Europa, e dos países da Europa que concorrem connosco, e estamos a falar da Europa para mantermos a nossa situação de Estado social e de Estado europeu, com todas as bases culturais que nós temos. Portanto, não podemos concorrer com outro género de país, até por questões de concorrer com Chinas e Vietnãs, base da mão de obra barata, não podemos, nem devemos, não faz sentido nenhum, isso era um empobrecimento geral dos trabalhadores, mas tentarmos comparar sempre com os de cima, vamos sempre comparar com o senhor que ganha dinheiro, não com o senhor que perde dinheiro, ou que ganha pouco. E esse é um trabalho a fazer. A questão da segurança social, estamos a falar dos 3 pilares há pouco, a questão do licenciamento, a questão do financiamento, a questão das agências para acompanhar os investimentos. Há algum trabalho a fazer em infraestruturas, já algumas estão feitas, outras por fazer, nomeadamente a nível ferroviário. Enfim, pendemos muito para o rodoviário e pouco para o ferroviário, ao contrário do resto da Europa. E vamos beneficiar dos fundos europeus, por exemplo, para melhorar a infraestrutura ferroviária. Precisamente, que sejam bem aplicados. Energética também, os custos da energia. Há muitas situações que estão diagnosticadas que nós devemos enfrentá-las, porque as reformas que nós fizemos até agora, a grande maior parte delas, o Governo tomou-as, até por questão do memorando, mas a população, a nível de consenso, não as tomou com o coração. Foram reformas feitas cerebralmente, ou seja, nós temos que fazer aquilo, mas o coração ainda não chegou lá. Nós temos ainda muito a fazer, nomeadamente na Diretiva de Serviços, nomeadamente o acesso, ainda há algumas profissões que estão bastante resguardadas, não há uma circulação fácil de reconhecimento de diplomas por essa Europa fora, não é só de Portugal, mas também dos outros países, não somos únicos nisso. Tem que haver alguma estabilização para os estrangeiros, saber nomeadamente a nível fiscal. Nós tivemos uma reforma do IRC supostamente para durar. Entretanto, depois depois vem partidos a dizer que se forem governo aquilo não vale. E se calhar o contrário também seria a mesma situação. Portanto, tem que haver uma estabilização a prazo para dar garantias de financiamento. Seria importante que o IRC, de facto, em 2019 baixasse para os tais 17%? Seria importante a nível do que estamos a falar, a nível da competição. Não é o único fator, mas é um fator importante. Mas o que é importante para eles é a estabilidade. Repare, por exemplo, porque é que nós ainda não saímos do junk, dos ratings, isso é, enfim, uma questão. E quem fala disso, e especialistas, dizem-no porque nós não temos ainda uma certeza do que é que virá a seguir. Pode não haver maioria, podem se desentender, pode acontecer mil e uma situações, instabilidade política que leva à instabilidade fiscal, instabilidade legislativa, e sem estabilidade os estrangeiros não investem em Portugal porque têm algum receio. Provavelmente daqui a um ano nós estamos a falar, e eu sinceramente acredito, vamos ter um governo estável, vamos ter um governo que vai continuar as reformas, porque é o caminho delas, porque mesmo que nós queiramos, a Europa vai obrigar-nos a tomar essas reformas estruturais e não só as conjunturais de estarmos aqui a fazer remendos com cortes aqui, cortes acolá, para ver se conseguimos manter o rigor das contas públicas, que é a questão mais importante, mas temos que ter soluções da continuidade. Mas apesar desse rigor que tem de ser mantido, Portugal deve, naquilo que lhe for possível, beneficiar da tal cláusula da flexibilidade. Cláusula de flexibilidade, sim, nós podemos beneficiar da cláusula de flexibilidade, mas nós podemos beneficiar de muita coisa, mas se nós formos pelo caminho que deve ser e só usarmos aquilo quando for realmente necessário, e temos todas as condições para que o déficit e as nossas contas estejam, em princípio, para o ano estejam a correr bem. E este ano? Acredita que o FMI parece que duvida, e a Comissão Europeia, que Portugal consiga, de facto, abandonar o procedimento por déficit excessivo este ano, que consiga atingir a meta dos 2,7% estabelecida pelo Governo? As indicações é que é provável, agora a Católica veio com 2% já para este ano. Isso é o crescimento económico. O crescimento económico traz aumento de receita fiscal e acaba por influenciar e equilibrar de alguma forma. Mas ainda é muito cedo, estamos em abril, mas ainda é muito cedo. Só se tem um trimestre ainda. Mas os que nós temos vindo a assistir, o aumento do consumo de determinados dos veículos, dos combustíveis... O crescimento económico pode ser superior à previsão de 1,6%? Mas é muito cedo. Mas se não for este ano, será para o ano, ou seja...
também o governo, e principalmente ano eleitoral, mas nos anos arianos também não dá a apertar muito, de forma a tentar cumprir tempo e horas. Há uma dilação temporal, mas com todas estas injeções de liquidez a nível do BCE, o tentar que a economia europeia deixe de estar tão anémica, e aí consegue dar um efeito bastante benéfico para a economia portuguesa a nível da procura dirigida à economia. E depois que lá está, vamos ver se nós conseguimos ter mãos e pernas para conseguir ir atrás dessa procura. Mas eu sinceramente acredito que para o ano, por esta altura, as reformas vão continuar porque vão ter que ser feitas de qualquer das maneiras, não tenho grandes dúvidas, e por isso acredito que o investimento a prazo virá para Portugal. Mas vamos ver, provavelmente daqui a um ano estamos a falar, e já não estamos no junk, por exemplo. Enfim, é muito estranho um país com taxas de juros negativas ter ainda o rating ainda de lixo. Mas, enfim, é mais por essa que as agências de rating têm e que os investidores também têm. Têm algum receio de que Portugal É a imprevisibilidade que está na base. Exatamente. Rodrigo Martinho, temos falado do investimento direto estrangeiro, mas o investimento por parte das empresas nacionais também vai recuperar? O investimento com o Banco de Fomento, o plano eu espero que sim, e com a questão de aproveitamento dos fundos como deve ser. Eu acho que hoje em dia há uma preocupação do próprio Governo em definir metodologias para a aprovação dos grandes projetos, e eu penso que com todos esses critérios e com determinado tipo não só de rigor, mas de transparência, podem surgir determinados tipos de projetos que podem ser apoiados e que podem ir avante. Mas em Portugal, sobretudo, tem que haver, e tem havido nestes últimos anos, é uma mudança também de mentalidade das empresas e de quem as dirige. Ou seja, têm que passar a reter os lucros de cada ano, têm que passar a reinvestir esses lucros, têm que passar a pensar mais na empresa e a um certo prazo para que ela se possa desenvolver e para que possam haver projetos nacionais que efetivamente justificam não só esses apoios, mas que depois justificam o crescimento económico em Portugal. O que é que tem havido? Tem havido muito pouco investimento, privado e público, tem havido muito medo, muito receio, e eu penso que isso agora está a mudar um pouco. Agora, tudo isto é lento, não se nota logo, e portanto, se calhar só para o próximo ano é que teremos as consequências desse investimento. E falava dos critérios para se poder beneficiar dos fundos comunitários, que são muito mais exigentes, muito do mais que os anteriores, baseados nos resultados. Exatamente. Isso pode vir a ser um problema no sentido de incentivar a candidatura aos apoios? O que é que prevê? Não, eu prevejo que haja maior rigor quando preparam as candidaturas e que, portanto, mais cautela, mais prudência, mais estudo, mais, se quiser, mais científico o labor para esses projetos do que anteriormente. Depois, as regras também estão definidas de uma maneira muito clara e, portanto, a partir dali, quem entrega um projeto que necessita de fundos sabe que tem que cumprir determinado tipo de regras, determinado tipo de metodologias. E depois, a decisão tem que ser límpida, transparente e bem explicada. Porque é que o projeto é apoiado ou porque é que o projeto não é apoiado e porque é que deve ser revisto, por exemplo. Mas penso que as coisas poderão correr bastante bem, embora veja que o resultado de todo este esforço, mesmo de um banco de fomento de que falou, mas que ainda não começou, penso eu, a sua atividade, eu pelo menos não dei por isso. Tudo isto, estamos em 2015, se calhar só notamos lá para 2017, 2018. Portanto, este processo é relativamente lento dos fundos, dos investimentos ao abrigo, ou a beneficiarem desses fundos. Se bem que o Governo e do Banco de Fomento. Decisões céleres. Portanto, sim, também mas tem os projetos também que aparecer. Tem os investidores também que aparecer. E isso tem sido muito difícil em Portugal nos últimos 3 anos. Paulo Carmona, vão aparecer? Eles estão a aparecer, eles têm a aparecer. Não, estamos a falar quer de investidores para criar projetos ou investidores para tomar conta de projetos. Nós estamos a assistir todas as semanas a investidores a virem para Portugal comprar empresas. Nós temos empresas que estão com uma situação financeira débil, estão com excesso de dívida. Este também é um grande problema da economia portuguesa, é a debilidade da estrutura financeira das empresas, o alto endividamento particular e empresarial. E, no entanto, não há empresas para comprar, porque nós temos falta de algo que existe noutros países, que é um mercado secundário de dívida, ou seja, transacionar-se a dívida das empresas
converter a dívida em capital. Se as empresas deixarem de ter dívida e a dívida passar para capital, converter a dívida em capital, deixam de ter dívida, portanto deixam de ter a necessidade de liquidar daquele ónus que tem em cima, que é a própria dívida. E, de facto, essa situação que existe noutros países não tem acontecido. E há muitos fundos no mundo inteiro que estão interessados em comprar dívida de empresas. Existem negócios, recentemente, pelo que vi nos jornais, houve um fundo que comprou a posição de dívida sobre a Comporta, sobre os fundos que são donos da Comporta, penso que é um fundo americano, comprou aquilo por 100 milhões, vi no Económico na semana passada. Mas é necessário entrar mais nesse aspecto, ou seja, entrar no financiamento da economia portuguesa também passa por aí, esse investimento nas empresas, por as empresas portuguesas, essa dívida que elas têm que carregar em cima de dívida aos bancos, e estamos ali, não sai do mesmo sítio, e era necessário que os bancos libertassem essa dívida, convertessem a dívida em capital e eventualmente vender a fundos ou digamos, outras empresas, por forma a reconfigurar também a própria economia e as PMEs começarem, se calhar, a ter mais massa crítica. Esse também é um dos grandes problemas, o facto das próprias empresas estarem excessivamente endividadas e descapitalizadas. Exatamente, e isso aí é um peso que nós temos sobre a economia portuguesa. E essa seria uma das situações para entrar, porque de facto não temos capital, as empresas querem expandir-se e estão a perder muitas oportunidades, mas como já estão altamente endividadas, a banca não quer emprestar porque são empresas já com um elevado risco, não é? E acabam por... O que é preciso para atrair esses fundos? O que é preciso atrair esses fundos é que haja uma maior, como aconteceu noutros países, nomeadamente em Espanha, acontecer uma maior libertação por parte da dívida, ou seja, os bancos por isso simplesmente venderem a dívida que têm sobre as empresas, como aconteceu agora que estava a dar um exemplo. Este foi com uma empresa que está bem. Estamos a falar em empresas que está mal. Muitas vezes os bancos não querem vender porque a dívida a ser vendida, eles têm que acusar as imparidades, alguns já têm aquilo aprovisionado, outros terão que enfim, ter perdas além do que têm improvisado para esses créditos. Mas isso daria 1 hora de programa. Mas é um tema bastante interessante que nós, à boa maneira portuguesa, temos somos muito calmos a fazer as coisas e isso é uma reforma que é necessário fazer porque, de facto, as empresas continuam endividadas, os bancos não querem sair para não acusar as perdas associadas à concessão do empréstimo e estamos ali um bocadinho no jogo do empurra para a frente e a pôr os problemas para baixo do tapete e as empresas podiam se desenvolver, não se desenvolvem porque nem o banco quer emprestar mais, mas também não quer sair da empresa porque tem medo da situação de acusar imparidades. Rui Martins, falando nas condições de financiamento à economia, as empresas e os consumidores, os particulares vão começar a sentir a redução das taxas de juros, já temos a Euribor a taxas negativas, isso vai refletir-se? Vamos lá ver, eu acho que a prova primeira de que já se está a refletir é que não são só as empresas, mas os particulares têm um ligeiro crescimento, mas é um crescimento que não existiu nos anos anteriores, de consumo, de procura interna. Portanto, há pouco tempo, na primeira parte, o Paulo falou dos automóveis, depois na questão dos combustíveis para eles andarem, mas também a questão das portagens, que também aumentaram neste princípio do ano, qualquer coisa como as portagens pagas, como 13%. Portanto, tudo isto junto revela que, efetivamente, os portugueses voltaram a acreditar que o futuro é melhor do que aquilo que têm vivido. Houve um aumento do crédito dos bancos ao consumo, precisamente para a compra de automóveis. Sim. Mas isso é um bom ou um mau sinal? Vamos lá ver. É tão discutível que, na minha opinião pessoalíssima, acho que não é tão bom assim por uma razão. Trata-se de um bem que tem sempre que ser importado e, portanto, pesa muito da nossa balança. Eu diria que era bom afrouxar um pouco estas condições de crédito, de facilitismos e deixar que as pessoas fizessem as suas opções, mas com base daquilo que efetivamente e realmente podem assumir como responsabilidade e podem pagar, digamos. Mas todos estes sinais revelam que a confiança, e a economia baseia-se na confiança, como sabe, está a reganhar outra vez terreno em Portugal. Vai ser lento. E convém que essa confiança se estenda para as empresas, para os investidores, para os empresários, para que efetivamente as empresas possam desenvolver-se, possam inovar, possam crescer, possam fazer joint ventures ou alianças com outras empresas estrangeiras, trabalharem em rede, conectarem-se, porque hoje em dia o mundo é global, e fazer crescer a economia portuguesa criando postos de trabalho.
com atenção a dois aspectos. O primeiro é a questão salarial, porque normalmente os partidos políticos jogam muito na questão do salário mínimo. Mas o grande problema nas empresas, para além do salário mínimo que possa haver, é que aqueles que estão logo acima do salário mínimo têm visto ao longo dos anos as suas, digamos, as suas potencialidades, o seu trabalho pouco reconhecido. Porque o salário mínimo aumenta, mas, por exemplo, os salários de 1000 euros não aumentam. Ora, a maioria dos jovens está em salários que ainda nem chegam aos 1000 euros. E, portanto, tem outras habilitações, tem outros estudos, tem outra preparação. Nós temos que ser motivadores, não só para aqueles que têm, com certeza, um salário muito baixo, o tal de salário mínimo, mas depois temos que fazer uma tabela mais alargada. E temos que fazer com que aqueles que entraram por 600, 700, 1000 euros vejam em 2, 3, 5 anos evoluir a sua carreira. E isso tem que ser não só nas empresas, como no Estado. Porque senão isto leva a que os portugueses, que hoje são muito mais, eu diria muito mais cosmopolitas e que com Erasmus, com a sua própria vida pessoal, com os seus pais, conhecem melhor o mundo e se sentem mais à vontade no mundo e falam pelo menos inglês, quando não falam 2 ou 3 línguas, facilmente saem tenham do país. tentação para ir para fora. Porque exatamente lá fora poderão encontrar condições e evolução de carreira, porque esse problema de evolução é muito importante, que em Portugal lhes tem estado coartado. Paulo Carmona, antes de terminarmos um programa, uma palavra sobre a taxa social única de que se tem falado muito também nos últimos dias. O Governo parece achar que uma redução da taxa social única para as empresas pode aumentar a competitividade. Em sua opinião, poderia ter impacto a esse nível e seria uma medida a considerar, independentemente de quem for o Governo na próxima legislatura? Não conheço o estudo, mas eu percebo a preocupação do Governo em aumentar a competitividade das empresas, porque são as empresas que criam trabalho, são as empresas que criam riqueza, e criando riqueza cria crescimento. Portanto, sempre houve um anátema em Portugal sobre a questão das empresas, que, enfim, por tudo e mais alguma situação, mas é protegendo as empresas e a competitividade das empresas que nós conseguimos crescer. Basta ver à nossa volta as outras economias desenvolvidas com as quais nós competimos e nós nos aliamos e nós nos envolvemos, para ver que, de facto, sempre houve historicamente um papel muito grande de proteção da empresa, que a empresa é um corpo que os trabalhadores, juntando os trabalhadores, fornecedores, acionistas, tudo, para o chamado contrato social, para que a empresa seja competitiva e competitiva consiga gerar postos de trabalho e consiga crescer e consiga, com isso, a macroeconomia, a própria economia, a soma de muitas pequenas empresas que querem competir. Tudo o que seja para reduzir, para aumentar, perdão, a competitividade das empresas é sempre bem-vindo. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva, que hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia.